Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo a mais um Papo Espírita, a live quinzenal do Centro Espírita Allan Kardec, onde você compreende uma notícia sobre a ótica da doutrina espírita, você tem indicação de livros, você tem efemérides espíritas, lembra de fatos importantes da história do espiritismo, e também tem músicas compostas em parceria do Centro Espírita Allan Kardec com a inteligência artificial sobre o tema desta live. E vamos iniciar convidando você para fazermos a oração que Jesus nos ensinou há 2000 anos atrás, para termos a proteção dos bons espíritos, você e eu. E então dizemos: Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa nossas dívidas, à medida em que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. E o nosso papo espírita de hoje é baseado na seguinte notícia: Jesus foi ao inferno? O que diz a antiga crença cristã? A descida de Jesus ao inferno faz parte da tradição cristã, embora de forma não unânime, desde o segundo século. De acordo com a crença, após a morte por crucificação e antes da sua ressurreição, ele teria ido a esse lugar mítico e libertado os mortos que ali estariam. Para esse entendimento, anteriormente a isso, todos os que haviam morrido estavam nesse local. Somente após a descida de Jesus é que houve uma reorganização do espaço pós-vida para que apenas os maus fossem ao inferno. Mas toda a interpretação é cheia de camadas. Incorpora a tradição judaica, as mitologias grego e romana, textos bíblicos e uma oração de origem milenar, o credo repetido em missas e cultos cristãos e escritos apócrifos, e carrega nuances, inclusive, sobre a definição do inferno. A origem dessa narrativa provavelmente remota à segunda ou terceira geração dos seguidores de Jesus, aqueles que não o conheciam em vida, portanto. Segundo pesquisadores, os primeiros seguidores não se preocupavam com o pós-morte, pois acreditavam que a volta triunfal de Jesus para instituir o prometido reino de Deus ocorreria ainda com eles vivos. A crença no pós-morte, como algo individual, ir para o céu ou para o inferno, se torna mais forte a partir do segundo século, afirma a BBC News Brasil o teólogo e cientista da religião Marcelo Silva Carneiro, pesquisador do cristianismo primitivo e professor da Universidade Metodista de São Paulo, a UMESP. Segundo ele, isso aconteceu porque os primeiros cristãos, no século I, tinham a firme crença de que a volta de Jesus seria imediata e mundial, ou seja, eles nem chegariam a morrer. Mas isso não aconteceu. As gerações foram passando e os cristãos precisavam ajustar seu discurso sobre o fim, senão cairiam em descrédito, acrescentou ele. A solução foi desenvolver a crença sobre o céu e o inferno como lugares para onde a pessoa iria após a morte. A respeito do Evangelho de Nicodemos, a mais detalhada e completa fonte dessa narrativa é um texto conhecido como Evangelho de Nicodemos, um texto apócrifo que leva esse nome porque supostamente teria sido redigido por um personagem contemporâneo de Jesus, o fariseu Nicodemos, que o teria defendido no julgamento e se encarregado de sepultá-lo.
Sabe-se, contudo, que a redação desse texto é posterior. No livro Evangelhos Apócrifos, gregos e latinos, uma edição traduzida e comentada pelo professor Frederico Lourenço, da Universidade de Coimbra, afirma-se que não é possível datar com segurança esse documento, mas que provavelmente ele teria sido composto entre os séculos IV e V. Contudo, antes de merecer registro, era uma história que circulava. A origem do relato é incerta, mas tudo indica que o texto registra crenças comuns aos primeiros cristãos, de que Jesus teria libertado todos os mortos do inferno, diz Carneiro. Agora vamos ver o que diz a doutrina espírita a respeito da descida de Jesus ao inferno, que nós chamamos com nome diferente de umbral. O texto evangélico do Espírito Maria Dolores, psicografado por Divaldo Pereira Franco, relata que Jesus apareceu materializado a Maria Madalena, após o terceiro dia da sua morte. O diálogo estabelecido entre ele e Madalena, nesse acontecimento, estaria narrado em forma de poema pelo Espírito Maria Dolores através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, sob o título Amor e Perdão, no livro Coração e Vida. O final desse diálogo, apresentado a seguir, revela o imenso amor de Jesus que, após a sua morte, vai ao encontro de Judas, que se enforcou ao constatar que o mestre fora crucificado por culpa da sua insensata ambição política. Senhor, onde estiveste? Pergunta Maria. E Jesus respondeu: Não, Maria, não fui ainda ao alto, nem me levei sequer um palmo à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto. Ao invés de subir aos altos esplendores, desci, mas desci muito, nos reinos inferiores. Desculpem. Continua Jesus. Despertando no túmulo, escutei os gritos e a aflição de alguém que muito amei e que muito amo ainda. Embora visse além a luz sempre mais linda, sentia nesse alguém um amado companheiro em crises de tristeza e de loucura. Então, fui à sombra abismal para a grande procura. E ao reencontrá-lo, amargurado e louco, a ponto de não mais me conhecer, demorei-me a afagá-lo e, pouco a pouco, consegui que ele, enfim, pudesse adormecer. Senhor, interrogou Madalena, quem é esse amigo que te fez descer antes de procurar a luz do Pai? E Jesus replicou com uma voz clara e serena: Maria, um amigo não esquece a dor de outro amigo que cai. Antes de me altear à celeste alegria, ao sol do mesmo amor, a Deus que me elevas, valia-me após a cruz das grandes horas mudas e desci às trevas, a fim de aliviar a imensa dor de Judas. E depois, estas são as palavras do Espírito Maria Dolores, que psicografou. Em relação à via mediúnica, esclarecendo onde esteve o Cristo nos 3 dias após a morte, fato não registrado no Novo Testamento, demonstra, sobretudo, a extensão da infinita misericórdia de Jesus para com todos os sofredores. E o Espírito Ivone do Amaral Pereira, no livro Encontro com Jesus, capítulo 14,
cita que Jesus estava ciente da fraqueza moral de Judas quando ainda se encontrava na Galiléia. Depois de resgatado, ou melhor, antes de ser resgatado, antes de reencarnar como Judas, em encarnação anterior, Judas havia sido Aitofel, o sábio conselheiro do rei Davi, no século X a.C. Descontente com o monarca, apoiou a revolta de seu filho Absalão, que ambicionava o trono preterido por Salomão, o filho mais novo de Davi. Durante a batalha contra as forças do rei, Absalão morreu e Astofel, temendo as consequências da sua traição, suicidou-se. Portanto, Judas já trazia em sua alma tendência suicida, resultado de uma imprevidência na reencarnação anterior, e acabou cometendo o mesmo erro. Assim, além do ressarcimento perante as leis divinas, necessitou de várias incursões reencarnatórias de modo a reparar o dano causado em seu perispírito. Após conseguir se restabelecer, ele aceitou a missão de reencarnar na Terra, na vestimenta física de Joana d'Arc na França, durante o período da Guerra dos 100 Anos. Viria como médium e, através da sua mediunidade, ser orientada pelas vozes espirituais e coordenar a luta dos franceses contra os invasores ingleses, evitando a dissolução do território francês. Embora tenha tido sucesso na tarefa, foi capturada pelos ingleses, julgada por bruxaria e condenada à morte na fogueira pelo bispo francês Pierre Cauchampour, em 1431, aos 19 anos. Mais recentemente, o espírito Humberto de Campos, no livro Crônicas do Além-Túmulo, psicografado por Francisco Cândido Xavier, entrevistou o espírito Judas às margens do Rio Jordão, na Palestina, na época da Páscoa, em que, se lembramos aí o martírio de Jesus. Judas citou que, na época, acima do sentimento, ele vislumbrava a política como única forma capaz de triunfar sobre os romanos, pois que Jesus, na sua humildade, não teria êxito. Planejou uma revolta na Palestina, equivalente a que efetuou mais tarde o imperador Constantino. Ao denunciar Jesus, não julgou que as coisas atingiriam um fim lamentável. Devido ao remorso, se suicidou e achou que seria a única maneira de se redimir ante seus olhos. Então, nós vemos aqui o exemplo de amor de Jesus por Judas. Nós vemos o exemplo de um espírito que caiu e se reergueu, levou bastante tempo, quase 14 séculos para se reerguer, e hoje continua sendo um dos auxiliares de Jesus. Mas a nossa crônica de hoje fala que Jesus foi ao inferno. Nas mitologias, antes do cristianismo, por exemplo, o inferno na mitologia grega. Na mitologia grega, Hades, como foi mencionado, era o reino dos mortos. Governado pelo deus Hades, esse lugar abrigava não apenas os mortais comuns, mas também aqueles que haviam cometido crimes e que, por isso, recebiam punições eternas. Algumas figuras, como Tântalo e Sísifo, foram condenados a tormentos perpétuos devido aos seus pecados. E Rio Estixe era uma fronteira do Hades, que separava o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Na mitologia chinesa, o conceito de inferno é chamado Diu, e é um reino governado por Yama, o rei dos mortos. Diu
é descrito como lugar de sofrimento dividido em várias cortes ou camadas, onde as almas dos pecadores são julgadas e punidas de acordo com seus atos na vida. Diferente das ideias ocidentais, o inferno chinês é visto como um estágio temporário de punições e purificação, após a qual a alma pode renascer ou alcançar estágio de paz. Na mitologia egípcia, o conceito de inferno está associado ao submundo governado por Osíris, o deus dos mortos. Para os egípcios, a alma passava por um julgamento no salão do Maat, onde seu coração era pesado contra uma pluma, representando a justiça e a verdade. Se o coração fosse mais leve que a pluma, a alma seria admitida no paraíso. Caso contrário, ela seria condenada a um destino sombrio. Então, aqui nós percebemos que o inferno egípcio era uma consequência da vida em desarmonia com os valores de verdade e justiça. Gravuras vindo já agora para o cristianismo, gravuras medievais representam a visão da época sobre o inferno. Segundo várias tradições religiosas, o inferno é um lugar ou estado de sofrimento e separação eterna de Deus, reservado para os que rejeitam a salvação. A imagem de tormento e escuridão prevalece na maioria das tradições, com variações de significados e simbolismos em diversas religiões e culturas. Então, agora, vamos ver como o Espiritismo percebe. Desculpa. Começando pela nossa obra básica, a obra primeira, o Livro dos Espíritos. Nele, Allan Kardec explica que o inferno é um estado de consciência, através do que pensamos e sentimos, como reviver a culpa, a raiva, a tristeza naquele momento, assim cria o seu próprio inferno. Então, de acordo com esta definição do Livro dos Espíritos, cada um carrega seu próprio inferno já aqui na Terra antes de morrer. E no capítulo, na questão 1012, Kardec questiona: de acordo com isso, o inferno e o paraíso não existiriam da forma que os homens representam? E a resposta dos espíritos é: eles não são mais do que figuras. Por toda parte há espíritos felizes e infelizes. No entanto, como também já dissemos, os espíritos da mesma ordem se reúnem por simpatias, não podem reunir-se onde quiserem, quando são perfeitos. Então, o comentário de Allan Kardec a respeito da localização do céu e do inferno, a localização absoluta das regiões de penas e recompensas só existe na imaginação do homem. Provém de sua tendência a materializar e circunscrever as coisas cuja essência infinita ainda não lhe é possível compreender. Então, através dessa questão, Kardec nos mostra que, assim como no plano terrestre existem pessoas felizes e também infelizes, e se atraem através da vibração ou simpatia, e que penas e recompensas são invenções dos homens, pois a compreensão para o infinito requer estudos e a doutrina para seu melhor entendimento. Fica claro que quanto é importante e fundamental o estudo do Espiritismo para manter uma vibração elevada dos pensamentos e sentimentos, pois assim atraímos espíritos e vibrações a todo momento, no caso as boas, né? E Allan Kardec nos esclarece isso no livro O Céu e o Inferno, que é a quarta obra lançada por ele, pela ordem. Primeiro foi o Livro dos Espíritos, depois foi o Livro dos Médiuns, terceiro foi o Evangelho segundo o Espiritismo, e no livro O Céu e o Inferno,
Allan Kardec nos apresenta o quê? A justiça divina. Então, no livro Céu e Inferno é explicado que através das nossas existências, nós nos purificamos, nós evoluímos em cada reencarnação através das escolhas que fizemos, boas ou más. A passagem pela Terra, onde se encontram doenças, obstáculos, sofrimentos e misérias, pode ser considerado um inferno. Entretanto, depende de cada um permanecer nesse estado de vibração ou não. Então, a respeito do céu e inferno, eu compartilharei com vocês agora uma música que foi composta pela inteligência artificial a respeito do livro O Céu e o Inferno de Allan Kardec. Em resumo, a música diz que cada um de nós carrega seu céu e seu inferno e também constrói o céu e o inferno futuro. Mas para a gente poder compreender melhor, eu compartilho com vocês parte do livro chamado As Sete Esferas da Terra, do escritor espírita Mário Frigeri, onde ele nos esclarece a respeito de onde permanecem os espíritos no entorno da Terra. Já vimos que eles permanecem com seus iguais. Então, partindo do centro da Terra, nós temos a primeira camada, que é o abismo. Esta é a primeira e a mais inferior das esferas.
são habitadas por joio em sua pior condição. A nomenclatura empregada pelo João Evangelista em Apocalipse diz: então, vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão e a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, lançou no abismo. Fechou, então. Segundo a doutrina espírita, esse ser diabólico chamado Satanás não representa uma entidade. Individualmente, não. São um grupo de espíritos que se feriram profundamente perante a lei, na definição de André Luiz. São espíritos caídos no mal, desde eras primeiras da criação planetária, que ainda estão lá. Temos a segunda camada, que é as trevas. Esta é a segunda esfera, também habitada por joio, mas em condição mais branda do que os habitantes do abismo. André Luiz esclarece em Nosso Lar que as trevas, aos círculos da Terra, do umbral e das trevas, pois ainda não tiveram notícia desse último plano. A busca do orientador Lísias informa que, chamada Terra, são as regiões mais inferiores que conhecemos. Depois nós temos a crosta terrestre, é onde nós vivemos, e onde vivem os espíritos encarnados e também muitos espíritos desencarnados. Aqui estão reunidos espíritos já um pouco melhores do que aqueles que estavam nas trevas. Então, a gente até pode dizer que, quando desencarnarmos, a maioria de nós vai continuar no mesmo lugar, caminhando sobre a Terra. Depois, nós temos aí a quarta camada, que é chamada de umbral. Envolve a crosta terrestre, também habitada por espíritos que ainda não são bons, mas já estão um pouquinho melhores do que os que vivem na crosta terrestre, e onde se situam cidades como Nosso Lar, Alvorada Nova. Depois nós temos as regiões superiores. A quinta camada é Artes, Cultura e Ciência, já é habitada por bons espíritos. Acerca desta quinta camada, nas páginas mediúnicas de Vitor Hugo, psicografado por Gil da Gama, nós vemos ali a descrição das casas que existem nesse local, que são moradas dos bons espíritos. E, finalmente, ou melhor, a penúltima camada é do amor fraterno universal. Essa camada é habitada somente pelos melhores espíritos. Onde provavelmente vivem os apóstolos de Jesus. E temos, finalmente, a sétima camada, que são as diretrizes do planeta, ou seja, onde Jesus e seus espíritos mais chegados trabalham pela evolução do nosso planeta. Vamos agora para as efemérides espíritas, conhecer fatos importantes que aconteceram na história do espiritismo. No dia 15 de fevereiro de 1925, Caibar Schutel lança a Revista Internacional do Espiritismo em São Paulo, revista que é editada até hoje. Em 15 de fevereiro de 1926, um ano depois, desencarna Gabriel Delany. A Federação Escritor Espírita, a Federação Espírita Brasileira, publica seus livros que abordam o aspecto científico da doutrina. Alguns títulos: A Alma Imortal, Espiritismo perante a Ciência, A Evolução Anímica, O Fenômeno Espírita e a Reencarnação. É interessante, é importante que a gente leia os livros de Gabriel Delany para compreender a parte da ciência espírita, porque a gente normalmente vê o espiritismo somente pelo lado moral, pelo seu lado religioso, mas Allan Kardec definiu o espiritismo como sendo a ciência que estuda a origem e destino, bem como as relações dos espíritos com o mundo corporal. Então, é uma ciência que a gente tem que estudar, que é para poder compreender nós e também o universo. Em 17 de fevereiro de 1927, desencarna o grande mestre de Allan Kardec, João Henrique Pestalozzi.
Kardec estudou na sua escola. No dia 20 de 2 de 1822, desencarna em Salvador, Bahia, a freira Joana Anlérgica de Jesus. Hoje, sob o nome de Joana de Anges, ela trabalha em favor da humanidade através do médium Divaldo Pereira Franco, e eu recomendo que leiam a sua série psicológica, onde ela apresenta a psicologia espírita, para que a gente possa nos compreender melhor. Dia 26 de fevereiro de 1802, nasce na França o romancista Victor Hugo, que era adepto do espiritismo. E no dia 26 de 2 de 1842, nasce Camille Flammarion, astrônomo e divulgador da doutrina espírita. A Federação Espírita Brasileira publica seus livros Deus na Natureza, muito bom, A Morte e Seus Mistérios, Estela e O Fim do Mundo. Também recomendo a leitura dos livros de Camille Flammarion. Já que estamos falando em livros, né, vamos agora à nossa recomendação de livros. Claro que não poderia deixar de recomendar, como primeiro livro, O Céu e o Inferno ou A Justiça Divina, de Allan Kardec. É a quarta obra lançada pelo codificador. Ela se divide em duas partes. Na primeira, Allan Kardec analisa a doutrina das penas eternas, analisa o céu, analisa o inferno, analisa o purgatório, sobre a ótica da doutrina espírita. E na segunda parte, que é mais interessante, ele também nos traz depoimento de espíritos que já retornaram à pátria espiritual, ou seja, espíritos que morreram. E lá nós temos depoimentos de bons, médios, maus, assassinos, suicidas, nos mostrando a realidade onde vivem. Eu sempre digo que é interessante, é importante nós lermos O Céu e o Inferno, porque é um mapa para onde nós vamos. Então, nós podemos escolher, olha, eu quero ir para o céu, para as partes boas, eu tenho que agir bem. Eu não quero agir no bem, eu com certeza vou para regiões como abismo, trevas, enfim, de acordo com as nossas escolhas. Recomendo também o livro Umbral, Projeções Mentais e Testemunhos de Resgate Espiritual. É de dois médiuns, Abel e Adriana Glasser, que são marido e mulher. E, neste livro, o espírito Caibar Schutel traz um relato organizado e sistemático das diversas zonas umbralinas, narrativas de espíritos que, de algum modo, desviaram das diretrizes divinas e morais. Tem depoimento muito interessante de companheiros nossos de outros segmentos religiosos, mas principalmente de espíritas que faliram na sua missão. O terceiro livro recomendado é Um Espírita no Umbral, do escritor Osmar Barbosa, que narra as peripécias de um espírita que não cumpriu muito bem as suas obrigações e acabou indo para o umbral. Então, o seu depoimento serve de alerta para nós que somos espíritas. Ou a gente procura fazer o melhor possível a nossa programação encarnatória, ou então a gente vai colher os frutos daquilo que nós plantamos. Então, antes da última música, eu vou convidar você para nós fazermos uma oração de agradecimento. Agradecendo a Deus, que é a inteligência suprema, a causa primária, agradecendo a Jesus, o divino mestre, governador espiritual do planeta, aos mentores do Centro Espírita Allan Kardec, que nos auxiliam, sempre estão junto de nós, no momento em que nós estamos levando até você o Papo Espírita. Agradeço a você pela companhia e vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou há 2000 anos atrás, que é o modelo mais prático, mais simples e mais efetivo de comunicação com os espíritos para
louvar, agradecer e também pedir. Então nós dizemos: Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do Espírito. Perdoa nossas dívidas à medida em que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. E agora, encerrando, deixo com vocês uma música que é o resumo do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, e é um resumo também das 7 esferas da Terra, do Mário Frigério. Obrigado a todos e até o próximo Papo Espírita. Um beijo no coração e até lá, então.